Está chegando a hora de levar o seu filho para o primeiro dia de aula da vida dele. E você está preocupada? Porque às vezes você não teve uma boa experiência no seu primeiro dia de aula e você não quer que o teu filho também tenha essa experiência ruim? Ou porque o seu filho é muito grudado em você e você está preocupada como vai ser quando chegar esse dia de levar ele para o primeiro dia de aula da vida dele? Se isso já está te preocupando e você já quer se antecipar e você quer preparar o emocional do teu filho para esse dia, vem comigo nesse vídeo que eu vou te dar 12 dicas para você preparar o seu filho para o primeiro dia de aula da vida dele. Eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimenta Kids Sem Neura. É muito bom ter você aqui junto comigo. Aqui no meu canal Movimenta Kids Sem Neura, eu trago conteúdo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, para ajudar você, mamãe, a entender o jeitinho do seu filho em cada fase da vida dele. Nesse vídeo, vamos conversar um pouquinho como preparar o meu filho para o primeiro dia de aula dele. Existe isso? Será que tem como a gente preparar ou não? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar que o primeiro dia de aula de um filho também é o primeiro dia de uma mãe. Na segunda parte, eu vou dar 12 dicas para vocês de como vocês devem preparar emocionalmente o seu filho para o primeiro dia de aula da vida. Você já parou para pensar que o primeiro dia de aula de um filho também é o primeiro dia de uma mãe? Por que é o primeiro dia de uma mãe? Porque ela também vai viver tudo aquilo pela primeira vez com aquele filho dela. Ela vai aprender a lidar com as questões escolares, a preparar o material, a arrumar um uniforme, um lanche para a criança levar. Ela também vai começar a participar disso agora como uma mãe. Ela viveu isso como uma criança, como uma filha um dia lá na sua infância. E agora é a vez dela de viver tudo aquilo junto com seu filho. Então, por isso que é muito importante nós primeiro pensarmos nessa mãe, em ela se preparar emocionalmente, para daí sim ela conseguir ser um suporte mais eficiente para o seu filho nessa nova caminhada da vida dele, nessa nova experiência e para tudo que ele vai precisar. Muitas vezes o rompimento ele é mais doloroso para a mãe do que para o filho. Por que isso? Porque na maternidade existe uma preocupação primária dessa mãe. Essa mãe, ela quer suprir a necessidade desse filho. Quando tem um choro, ela quer suprir isso. E isso é primário dela, é um instinto maternal que a gente fala, né? E aí, muitas vezes, ela acaba se excluindo por um tempo de algumas situações para se adequar à necessidade desse filho. Então, é muito natural isso acontecer. E é super compreensível. Mas, o que a mamãe tem que levar em conta é que em algum momento ela vai precisar deixar essa criança livre. Vai precisar deixar essa criança viver por ela mesma. E ela vai entender que agora eles não são mais um. Porque enquanto estava na sua barriguinha, era um só. Mas agora essa criança cresceu e essa criança precisa ir, aprender por ela mesma para evoluir. Mas que ela vai continuar sim, sendo alguém muito importante na vida dessa criança, só que agora ela vai passar a ser um suporte para essa criança. Então é muito importante que esse instinto materno aí também não prejudique esse lado da criança, porque senão vai ser uma criança que vai ficar dependente. E nós temos que lembrar que essa criança vai crescer, vai virar um adulto e que tudo isso pode impactar sim na vida dela como adulto. Segunda questão, procure uma escola que você, mamãe, goste, que você se sinta bem com esse ambiente. Porque se você não gostar daquele ambiente, não se sentir bem, você vai passar isso para o seu filho. Então, para ele, o ir para a escola vai começar a ser uma questão de tortura e não algo gostoso, não um momento para ter vivências, para fazer amizade, para aprendizado. Então, primeiro você faz uma pesquisa das escolas que você quer, vai lá, conhece o ambiente da escola, conhece os funcionários, a direção, supervisão, orientação, a pessoa que recebe a criança na cantina, que recebe no portão, a professora da sala. Conheça qual que é os princípios dessa escola, se essa escola tem os princípios e valores que você também acredita, que se encaixa perfeitamente com o que você quer para o teu filho. Então é muito legal você ter essa confiança no lugar que você
vai escolher para o teu filho ir estudar, para que a criança também tenha confiança a partir do seu suporte, do que você sentir. A questão, muitas mães precisam colocar o seu filho muito cedo na escola, antes do período obrigatório, porque ela tem uma necessidade de voltar a trabalhar. E aí, às vezes, ela não tem ninguém na família que possa ficar com a criança, que seja a sua rede de apoio, e por isso ela vai precisar levar para a escola. E às vezes, ela vai precisar deixar em período integral. E aí entra a culpa. Nossa, mas será que eu tô fazendo a coisa certa, deixando meu filho lá? Eu poderia estar junto com ele, será que vale a pena? A minha dica para você é: não deixe a culpa te consumir. Nesse momento, traga o racional. Traga o motivo que levou você a colocar o seu filho lá. E isso não quer dizer que o teu filho vai deixar de te amar. Não é verdade. Traga na sua mente a informação do que é verdadeiro. Não deixe que essas mentiras tomem conta de você. Deus não te deu uma maternidade para você ficar carregando uma culpa. Ele já levou tudo nosso naquela cruz. Então seja o melhor que você pode ser nas condições que você tem, nas condições que Deus te deu para você ser mamãe. Não carregue essa culpa e sempre seja verdadeiro com teu filho. Conte para ele por que você está colocando ele na escola. Conte a verdade para ele. Muitas vezes a gente acha que porque é criança não vai entender, mas isso não é verdade. As crianças conseguem sim entender. E entenda isso, traga isso racionalmente para sua mente, para que essa culpa não te consuma. Aí você vai ficar uma mãe meia boca, porque você vai ficar sentindo tanta culpa que lá no seu trabalho você não vai conseguir se dedicar ao que você precisa para poder trazer essa renda para sua família. E quando você estiver com seu filho, às vezes você vai mimar para tentar compensar esse tempo e também não vai ser legal para o desenvolvimento infantil da sua criança. Então a minha dica é: traga à memória a verdade. Trouxe a memória a verdade? Peça a Deus para te capacitar. Seja honesta com teu filho. Conte para ele o porquê que ele está indo para a escola. E por último, aproveite todos os momentos que você tiver com a tua criança com qualidade. Então, quando você estiver com essa criança, esteja com a criança. Desligue o celular, desligue a televisão, não tenha nada para atrapalhar, esteja com ela. Aproveite esse momento de qualidade. E aí você vai ir tirando essa culpa da sua mente e do seu coração. Como preparar o seu filho para o primeiro dia de aula da vida dele? Eu acredito em uma linha de desenvolvimento infantil que respeita o desenvolvimento biológico da criança e que olha a criança como um todo, pois a criança é dividida em corpo, alma e espírito. Por isso eu acredito que é muito importante para o primeiro dia de aula da criança você preparar essa criança emocionalmente e também você, mamãe, se preparar para esse período. Por quê? Porque tudo que essa criança viver na infância vai impactar nas vivências futuras dela, vai impactar no seu desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo, emocional, intelectual, seus aprendizados sociais e convívios sociais. Então é muito importante nós prepararmos essa criança emocionalmente para as questões da vida. E aqui não é simplesmente preparar a criança para um primeiro dia de aula. Você está dando uma bagagem, um suporte emocional muito grande para o teu filho, que vai ajudar ele em outras questões na vida dele. Não só isso. E é uma questão que nós temos visto hoje, que a gente tem deixado de lado, que é ajudar as crianças a se desenvolver emocionalmente. E aí nós temos colhido várias crianças já na primeira infância com muita dificuldade emocional. E você pode prestar atenção em você mesmo. Muitas coisas que hoje você tem dificuldade emocionalmente, que o teu afeto tem limitado você, é advindo da tua infância e que isso não foi muito bem formado lá. E agora você está colhendo tudo isso. Agora que nós já conversamos um pouquinho sobre a importância de preparar a mamãe, vamos então conhecer as 12 dicas que eu quero trazer para vocês para ajudar vocês a preparar o filho para o primeiro dia de aula. Primeira dica: prepare o emocional do seu filho antes do primeiro dia de aula. Não deixe para contar para o seu filho no dia do primeiro dia de aula que ele vai para a escola. Conte antecipadamente. Conte para ele o que é uma escola, o que ele vai fazer lá. Conte que você vai levar ele, deixar ele lá e depois vai voltar e pegar ele e levar para casa.
Não minta, não crie fantasia, não exagere, apenas diga a verdade de forma carinhosa e de forma paciente. Segunda dica, faça o seu filho se sentir confortável com a ideia de ir para a escola. Conte para o seu filho, compartilhe com ele os momentos da sua infância que você ia para a escola. Se você tiver fotos desse período, mostre para ele. Se você tiver algum material, alguma coisa lá dessa sua época de escola, lá na primeira infância, mostre para ele. Se possível, leve essa criança para ir conhecer as dependências da escola antes mesmo de começar a aula, para ele já ir se habituando com aquele ambiente, com aquelas pessoas. Se não for possível, mostre algumas fotos dessa escola, da sala, das áreas comuns que tem, para que ele já vai se habituando de alguma forma. Terceira dica, envolva o seu filho no preparo dos materiais escolares e do uniforme. Se for possível, leve junto o teu filho para comprar os materiais. Às vezes não dá, né? Porque às vezes a criança quer tudo, mas se for possível, leve. Se não for possível, na hora de preparar os materiais, de etiquetar, de escrever o nome lá nos materiais, de separar, traga ele para ajudar a fazer isso. Na hora do uniforme, que for comprar o uniforme, leva a criança para ela já experimentando e já ir olhando o uniforme e se acostumar com aquela nova roupa que precisa. Se ela quiser, alguns dias antes, ficar usando esse uniforme em casa, deixe como um período de vivências, se for possível, porque são todas questões que envolvem essa escola e que vai ajudando ela a se adaptar. Quarta dica, prepare a rotina para a escola. Um tempo antes de começar a ir para a escola, eu indico que você já comece a organizar essa rotina como se essa escola já começasse a fazer parte da vida da criança. Então, prepare a rotina de alimentação e de sono que essa criança vai precisar. Porque agora que ela vai para a escola, logo ela vai ter mais atividades, vai ter mais movimento e a alimentação dela vai mudar. Ela também vai precisar ter uma boa noite de sono, o horário dela, às vezes ela dorme tarde, vai ter que mudar se ela for dormir de manhã, vai ter que cuidar dos horários de soneca e é muito importante ajustar tudo isso para que ela também tenha boas noites de sono, porque com boa noite de sono, isso vai ajudar com que ela seja uma criança disposta, que ela tenha mais atenção, concentração e a alimentação e o sono são questões que vão dar essa base que ela vai precisar lá para usar na escola e nessa nova rotina dela. Quinta dica, seja empático com os sentimentos da criança. Quando a criança chega no primeiro dia de aula, a mamãe já quer logo saber, começa a fazer algumas perguntas, como que foi o primeiro dia, para saber se a criança ficou bem. E aí quando a criança tá lá contando como que foi, o que ela fez, ela conta que em algum momento ela ficou chorando porque ela sentiu falta da mamãe. E aí tem algumas mamães que acabam não levando em conta isso, fala assim, não, eu não vou falar porque senão eu vou chamar atenção, aí ela vai lembrar e vai começar a chorar e não vai ser legal. Então eu vou pular essa parte e vou começar a falar sobre outra coisa. E isso não é legal. Não é legal por quê? Porque você deixou de ser empático com o sentimento da criança. É claro que você não precisa ficar dando ênfase para aquilo. Com certeza, eu concordo com isso. Mas você também precisa receber esse sentimento que a criança passou. Então acolha essa criança. Vou contar para vocês uma experiência minha. A minha infância, eu vivi ouvindo que era para eu engolir o choro e que não queriam ouvir o meu choro. E assim, quem fez isso comigo? Foi uma pessoa ruim que queria me ferir? Não, não foi. Ela não tinha informação. Então ela não sabia o que ela estava fazendo, aquilo que ia me prejudicar. Hoje em dia isso me impactou no que sentido? Eu tenho dificuldade de falar eu te amo para as pessoas que me cercam, próximas a mim. Eu tenho dificuldade de mostrar os meus sentimentos. Eu sou muito mais racional. Eu acumulo muito o meu sentimento. Eu não deixo os outros expressar e isso é ruim. Isso é muito ruim, porque eu sou um ser humano, eu preciso que os meus sentimentos eles saiam, porque em algum momento o meu corpo vai trazer alguma coisa para mim, porque isso não é legal. Então, quando você faz isso com a tua criança, é essa informação que vai ficar guardada no cérebro dela. Então, não faça isso, acolha. Quando isso acontecer, você pode fazer o seguinte, acolha essa criança assim, ai, sério, aconteceu isso, e como você se sentiu? E aí você vai começar a racionalizar nessa criança, fazendo a seguinte questão. Ah, eu também me sinto assim. Às vezes quando eu tô com saudade, eu também tenho vontade de chorar.
É muito chato sentir saudade, né? Mas olha, quando a gente sente saudade, quer dizer que aquela pessoa é muito importante, que a gente ama ela. Por isso que é bom sentir saudade. E aí você vai tentando trazer o racional para essa criança, para lá no final, aí sim você vai falar outra coisa para tirar a atenção da criança daquilo, para não ficar focando demais naquela situação, porque é verdade, a gente precisa fazer com que as crianças não fiquem só ali, não irem para um caminho de vitimização, né? Mas para elas saberem lidar com aquilo e lidar e sair daquilo e resolver aquela questão. Nesse sentido, eu indico para vocês esse livro, se chama O Cérebro da Criança. Ele fala de forma bem didática sobre o cérebro. Às vezes, neurociência é uma coisa bem complexa, mas nesse livro traz de uma forma muito fácil para você entender e traz um passo a passo de exemplos reais para você lidar com isso. Inclusive, nessa situação vai te ajudar muito. O link desse livro eu vou deixar na descrição, caso você queira adquirir. Essa dica: acostume o teu filho a ficar sem você temporariamente. Você pode fazer isso colocando alguém da sua família, alguém próximo, o pai da criança, e aí você vai fazer alguma coisa e vai ficar ausente por um tempo, vai no supermercado e vai deixar a criança ali por um tempo. Você não sai escondida, jamais faça isso. Então, conte pra ela que você tá saindo, vai no supermercado que você já volta, que ela vai ficar com o papai, ou com a vovó, ou com o vovô, ou com uma cuidadora, né? Então nunca saia escondido. Então já vai fazendo isso para que essa criança vai se acostumando a ficar um tempinho sem você. Antes de continuar as nossas dicas, tem mais 6 dicas para dar para você. Eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, porque aqui eu sempre trago conteúdo sobre desenvolvimento infantil para te ajudar a entender o jeitinho do teu filho. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like para não se esquecer, ativa o sininho para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo. Sétima dica: não dê recompensas para a criança em trocas de bom comportamento. Às vezes você já sabe o jeitinho do teu filho e fala assim: nossa, ele vai chorar horrores, vai me fazer passar vergonha, então eu já vou falar aqui que se ele se comportar, se não chorar, se não fizer isso, aquilo outro, eu vou dar alguma coisa pra ele. Não faça isso, porque você vai criar maus hábitos no teu filho. Você vai se acostumar a teu filho de que tudo que ele vai fazer, ele precisa receber uma recompensa. Troque as recompensas por encorajamento e elogios. Quando você for lá buscar a criança no primeiro dia de aula, já comemora que ele ficou ao primeiro dia e já começa a encorajar ele para amanhã, para dar tchau para os amiguinhos, para a professora e falar para eles até amanhã. O motivador principal precisa ser aprender a lidar com ela mesma, as experiências, o momento que ela está vivendo. Isso tem que ser a principal recompensa dela. Não ganhar alguma coisa por fazer isso, porque senão você vai criar maus hábitos. Dica: chegue cedo no primeiro dia. No primeiro dia de aula da criança, acorda cedo, já envolve ela na preparação do lanchinho que ela vai comer ali, no lanchinho que ela vai levar para a escola. Chega cedo na escola para ela já ir vendo a movimentação da escola, já ir vendo os amiguinhos, para tirar um pouquinho daquela ansiedade também que ela vai ter para chegar logo numa escola, porque ela já quer saber o que é uma escola e como que vai funcionar. Chega cedo para ajudar a criança já ir lidando, para vocês passarem um tempinho juntos, você já ir estimulando, encorajando ela e falando: nossa, que legal essa sua escola, olha só o tanto de amiguinho que você tem, né? E já é um momento para você ir incutindo na mente dela e trazendo encorajamento para a mente dela e capacitando ela e dando força para ela. Nona dica: um apego emocional para quando sentir saudade. Tem algumas crianças que têm um jeitinho mais emocional, elas vão mais para esse ladinho emocional. Para essas crianças, você pode mandar algum apego, que vai ser esse apego emocional para quando ela sentir saudade. Algum brinquedo, algum paninho. Pode ser também aqueles desenhinhos que faz na mãozinha assim da criança. Então você desenha o coração, você dá um beijinho e aí você fala para ela: ó, agora você tá ficando com o coração da mamãe e quando você sentir saudade, você vem aqui e dá um beijinho. Para algumas crianças que tem esse jeitinho mais emocional, isso ajuda muito e é muito bacana fazer. 10ª dica: faça uma despedida simples e segura. Quando você for sair, lembra que eu disse? Nunca saia escondida da criança. Fale para ela que você está indo, que você vai deixar ela e que depois você volta para pegar ela.
Porque a criança vai se sentir abandonada, ela vai sentir que você deixou ela ali e que você nunca mais vai voltar, então você vai deixar uma informação negativa no cérebro dela. Aí pode ser que no outro dia ela vai fazer um escândalo, uma birra, porque ela não vai querer ir, porque ela ficou com aquele sentimento, a mente dela guardou aquela informação e transformou aquilo em um sentimento, daí ela vai falar, nossa, vai fazer isso de novo comigo? Eu não quero. Então não faça isso. E quando você for se despedir, abrace, dê um beijo, faça isso de forma segura, de forma direta, concisa, sem ficar enrolando muito, mas sempre com a verdade, com carinho e de uma forma paciente com essa criança, respeitando ela. 11ª dica, chegue no horário certo. Na hora de buscar o teu filho, chegue no horário certo, se planeje. Principalmente esses primeiros dias aí da tua criança na escola. Não chegue atrasado, porque senão a criança vai entender que você mentiu para ela e que você deixou ela lá e que você vai abandonar ela. Então, se organize para não chegar atrasado, para chegar no horário que foi combinado, porque ela vai começar a ver os amiguinhos indo embora, os pais indo buscando e ela tá ficando para trás. A 12ª dica e última dica é: tenha paciência. Não acelere o processo. Se você precisar ter um tempo mais para continuar esse processo na escola, respeite você. Se você está percebendo que você preparou, fez de tudo o que podia para ajudar o teu filho para o primeiro dia de aula dele, para ele ir para a escola e não está dando certo, tenha paciência com essa criança. Tenha tranquilidade, tenha amor, tenha paciência, tenha calma, tenha mansidão, tenha domínio próprio. Tudo isso você vai procurar em Deus, Ele vai te dar tudo isso. E se você se sentir perdida nisso, primeiramente procure sabedoria em quem pode te dar, que é o nosso Deus Pai. E depois procure ajuda de alguém que você confia, que você gosta e você acredita que essa pessoa vai te ajudar bastante. Mas tenha paciência em todo esse processo e entenda que para tua criança não é uma coisa fácil, assim como para você às vezes não foi na infância, mas se foi para você na infância, não compare a tua vivência com a tua criança, porque vocês são seres diferentes. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Se ainda vocês estão na dúvida, se ainda está com dificuldade nisso, coloca nos comentários, conta pra mim, eu quero saber, eu quero te ajudar. Se você lembrou de uma mãezinha que também está nesse processo aí dos primeiros dias de aula da vida do filho dela, compartilhe o link com ela desse vídeo. Um beijo e eu aguardo você no próximo vídeo.